Prepare o seu coração. Vem aí, roda de conversa. Apresentação: Pedro Neubauer, Rai Rodrigo e Isaac Teixeira. Comentários: Iago Pikachu e Pedro Carvalho. Projeto Rádio Mirim. Realização Rádio Aliança 87,9. Apoio Prefeitura Municipal de Aimorés. FIA, Fundo da Infância e Adolescência. CMDCA, Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Venha conhecer você também. Olá, bom dia, eu sou Pedro Neubauer. Está começando nosso programa Roda de Conversa. Eu sou o Rai Rodrigo. Bom dia para você que ligou o seu rádio agora. E bom dia também para você que nos assiste pelo YouTube ou pelo site da nossa Rádio Aliança FM de Aimorés. E eu sou Isaac Teixeira. Pode chamar toda a família, aumentar o volume porque tem muita coisa legal no programa. Hoje vamos conversar sobre educação ambiental, preparando crianças e adolescentes para o futuro. Vamos aos destaques do programa de hoje. Roda de conversa e os destaques de hoje. Bom dia, eu sou Iago Pikachu e quero destacar o que é o meio ambiente e qual a sua importância. Olá, ouvinte, bom dia. Eu sou Pedro Carvalho e vou destacar qual é o significado do meio ambiente. Quero destacar também o que fazer para proteger o meio ambiente. Meu segundo destaque é qual a importância da preservação do meio ambiente. Estes são os destaques do programa Roda de Conversa de hoje. Hoje também teremos a participação dos nossos repórteres mirins, Lívia, Lara e Otávio, que prepararam entrevistas e reportagens muito especiais sobre a Semana do Meio Ambiente. E eles foram até o Instituto Terra e vão mostrar para a gente daqui a pouco. E vamos para a nossa primeira entrevista de hoje. Vamos chamar nossos repórteres que estão no Instituto Terra, aqui em Aimorés, Lara, Lívia e Otávio. O Instituto Terra é uma organização não governamental situada na antiga fazenda Bucal. Criado em abril de 1998, realizou o primeiro plantio em novembro de 1999. Suas áreas de atuação principais são a gestão de projetos e recuperação ambiental, próprios ou de terceiros, a educação ambiental, a capacitação de técnicos e produtos rurais em práticas agroecológicas, o fomento de desenvolvimento rural sustentável e outros. Também desenvolve pacotes de ecoturismo. Bora lá então, Lívia, Lara e Otávio. É com vocês agora. Olá, você que nos acompanha. Hoje nós estamos aqui no Instituto Terra. E nessa semana, várias escolas estão visitando o Instituto Terra. Estamos aqui no Instituto Terra conferindo a programação da Semana do Meio Ambiente. Estamos aqui agora com Leandro Vaz de Souza, técnico em agropecuária e estudante do NERI. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo. O que é NERI? O NERI é um núcleo de estudos em restauração ecossistêmica. E o que é isso? Todos nós, estudantes do NERI, já somos técnicos em alguma área. E aqui a gente veio fazer uma especialização na área de meio ambiente. Agora, pode nos falar um pouco sobre a fertilização do solo? Posso sim. A minha apresentação foi voltada para como situações de solo diferentes reagem com a chuva. Porque temos um fenômeno que se chama lixiviação. O que é a lixiviação? É quando a chuva vem e leva alguns nutrientes do solo. Em algumas ocasiões isso pode acontecer mais ou menos. Isso depende de a vegetação que está, o tipo do solo, a cobertura que está sobre o solo. Obrigado. De nada.
Estamos aqui agora com Beatriz Cláudio Furtado, técnica em meio ambiente e estudante do NERI. Boa tarde. Boa tarde. Nos fale um pouco agora sobre desertificação e assoreamento. Boa tarde, eu sou a Beatriz. A desertificação, ela é o seguinte, gente, é um solo empobrecido, infértil, né, que acontece em assoreamentos de rios, né, um rio assoreado depois de um tempo pode ocasionar na desertificação de um local. E o que é assoreamento também, você perguntou, não é? Com a falta da mata ciliar em volta dos nossos rios, dos nossos mares, lagos, etc., quando chove, a gente há o deslizamento, a lixiviação, né, como foi falado antes, dos resíduos que ficam ali em volta ou até vindo de mais longe. Quando vem essa chuva e ela entra em contato com a água, né, e vai ficando aquele monte de morro dentro da água, a gente se encontra numa situação de assoreamento, que pode ocasionar mais para frente a desertificação dos mesmos locais. Então é isso, gente. Desertificação e assoreamento é mais ou menos isso. Obrigado. De nada. Agora nós voltamos pro pessoal do estúdio. Obrigado, meninos. Em breve a gente chama vocês novamente. Pessoal, hoje estamos conversando sobre o meio ambiente. Preservar o meio ambiente é fundamental, afinal, é nele onde estão os recursos naturais necessários para a nossa sobrevivência, como água, alimentos e matérias-primas. Sem esses recursos, todas as formas de vida do planeta poderão acabar. É isso mesmo. Ô Iago, qual a importância do meio ambiente para a saúde humana? Isaac, eles são fontes de alimentos e ingredientes essenciais de medicamentos, compostos e medicina, combustível, energia, além de meios de subsistência e enriquecimento cultural e espiritual. Com toda essa biodiversidade, estando em equilíbrio, é possível a gente ter água limpa, o ar limpo e nós não temos outro planeta para ir. Pedro Carvalho, qual a importância da natureza para a sociedade? O Pedro Neubauer, a natureza fornece ao ser humano desde elementos básicos para a vida, água, alimento, energia e ar puro, até oportunidades para recreação, inspiração e benefícios psicológicos e espirituais. Ô Iago, qual é a importância da preservação do meio ambiente? Aí, o nosso planeta precisa ser preservado, pois aos poucos ocorrem alterações climáticas devido às queimadas, à poluição do ar, da água, do solo e à caça predatória, que agridem o meio ambiente e podem alterar todo o ecossistema, prejudicando principalmente o ser humano. Muito bem, pessoal. Hoje estamos conversando sobre o meio ambiente. Preservar o meio ambiente é fundamental. Afinal, é nele onde estão os recursos naturais necessários para a nossa sobrevivência. Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos.
ok? Manter em pé o que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. Manter em pé o que resta não basta, que a motosserra voraz faz a festa. O jeito é compreender que já basta e replantar a floresta. Milhões de espécies, plantas e animais, zumbidos, berros, latidos, tudo mais. Uivos, murmúrios, lamentos ancestrais. Por que não deixamos nosso mundo em paz? Além do morro, o deserto se alastra por toda a terra, da serra aos confins. Um toco, um oco, um casco de canastra, onde enterramos sapins. Manter em pé o que resta não basta, já quase todo ouro verde se foi. Agora é hora de ser. De volta no seu rádio, no YouTube, o nosso Roda de Conversa. O tema de hoje é o meio ambiente. Vamos voltar a falar com os nossos repórteres mirins que estão no Instituto Terra. E é pra lá que a gente vai. É com vocês, Lívia, Lara e Otávio. Estou aqui agora com Arlon Matos. Bom dia. Bom dia. Arlon, como funciona o NERI? Bom, o NERI, ele faz parte dos projetos de educação do Instituto Terra, e NERI significa Núcleo de Estudos em Restauração Ecossistêmica. Então, nós funcionamos como um curso pós-técnico. Todo ano, nós recebemos jovens recém-formados e formadas nos cursos técnicos das áreas ambientais, e esses jovens moram com a gente durante um ano. E nesse ano eles se especializam em fazer o que o Instituto Terra faz de melhor, que é a restauração florestal. O NERI, ele funciona da seguinte maneira: nós partimos do pressuposto que nossos estudantes já sabem a teoria, porque eles passaram o tempo de formação no curso técnico, e aqui nós temos 80% de prática. Então, onde tiver um colaborador do Instituto Terra, você vai ver um estudante do NERI aprendendo na prática o que fazer. Nossos estudantes, eles se dividem nos setores, então eles estão na restauração florestal, na educação ambiental, na pesquisa científica, no atendimento a produtores rurais. O NERI, ele funciona mais ou menos desse jeito. E são quantos setores? Olha, são muitos setores. A gente não consegue contar exatamente, porque os setores, eles são momentos vivos do aprendizado dos estudantes. Então pode ter semanas que nós temos o setor de comunicação para os estudantes irem, pode ter semanas que nós não temos o setor de restauração para os estudantes irem. De maneira geral, nós estamos sempre na média de 7 setores. Nós temos o viveiro, o meliponário, a restauração, o DNS, nós temos a parte de coordenação também, nós temos a extensão e comunicação. E como foi que começou o NERI? O NERI começou a partir de um sonho de trazer conhecimento sobre a educação ambiental, não só do que acontece aqui dentro do Instituto, mas também compartilhar esse conhecimento com as comunidades. O público que a gente recebe aqui no NERI, na sua maioria, são jovens filhos e filhas de produtores rurais. Então, o NERI, ele surgiu desse desejo de trazer conhecimento e empoderar essas pessoas a conseguirem fazer o manejo sustentável das suas próprias terras, a levarem isso para as suas famílias e também aplicarem isso nas comunidades das suas origens. Fale um pouco sobre o Instituto Terra. O Instituto Terra. Bom, para quem não sabe, o Instituto Terra é uma ONG. Isso significa que nós somos uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos. E o Instituto Terra tem 3 grandes pilares. Nós trabalhamos com restauração florestal, educação ambiental e com extensão rural. Isso significa que dentro desses 3 pilares nós fazemos
atividades de restauração e recuperação aqui dentro da nossa reserva e também fora. Isso significa que nós atendemos produtores rurais aqui da nossa região. Isso significa que nós também atendemos pessoas, independente da faixa etária, com os nossos projetos de educação ambiental. Em que ano o Instituto Terra foi fundado? O Instituto Terra, ele surgiu lá em 1998. O primeiro plantio aconteceu em 1999, o que é muito legal, porque nós recebemos o título de RPPN. RPPN é uma categoria de unidade de conservação. Significa Reserva Particular do Patrimônio Natural. A gente recebeu esse certificado de reserva quando aqui ainda era uma área degradada, ainda era pasto. Então, esse certificado, ele foi um voto de confiança muito grande, porque foi um certificado dado na primeira área degradada do Brasil. O que isso significa? Nós fomos a primeira área degradada do Brasil a receber um certificado de reserva. E isso foi um voto de confiança muito grande. E eu acredito que nós estamos conseguindo cumprir com esse voto de confiança até hoje. Entendi. E como foi que vocês tiveram a ideia de fundar o Instituto Terra? Bom, a ideia da fundação do Instituto Terra surgiu do casal Lélia e Sebastião Salgado. A família Salgado era a dona da terra onde a gente está aqui agora. Aqui era uma fazenda, há muito tempo atrás. E então, com a exploração, a criação de gado, o solo já não estava tão muito vivo. E aí, Lélia, em um dos seus momentos, teve a ideia da possibilidade de criar essa floresta, de replantar a terra para ela voltar a ter vida. E então, a partir disso, a partir de todas essas ideias, surgiu o Instituto Terra. Obrigado, Arlo. De nada, Otávio. Muito obrigado, pessoal, por ter acompanhado a gente. Agora nós voltamos com o pessoal do estúdio. Obrigado, gente. E mais uma vez, parabéns pelo trabalho realizado aí no Instituto Terra. E a gente continua por aqui, falando mais sobre esse tema importantíssimo que é a preservação do meio ambiente. Pedro Carvalho, quais são os problemas que afetam o meio ambiente? Poluição do ar. A poluição do ar é um dos principais problemas ambientais a nível mundial. Desmatamento, degradação do solo, extinção de espécies, superpopulação. Ô Iago, por que é importante preservar o meio ambiente? A preservação do meio ambiente é fundamental para manter a saúde do planeta e de todos os seres vivos que moram nele, para celebrar o esforço e proteger os recursos naturais. Os seres humanos só conseguem sobreviver graças à natureza. Agora temos algumas dicas para você preservar o meio ambiente. Economize energia. Comece trocando as lâmpadas por modelos eficientes. Se cada casa nos Estados Unidos fizesse isso, por exemplo, o país reduziria o mesmo nível de poluição que se tirasse 1 milhão de carros das estradas. Em seguida, preste atenção para não deixar luzes acesas em cômodos que não estão sendo utilizados e desligue o computador durante a noite. Nas tarefas domésticas, busque ser mais eficiente. Por exemplo, esperando acumular roupas o suficiente para encher uma máquina antes de lavá-las. Economize papel. Evite impressões desnecessárias. Ingressos, quando há opção de e-ticket. Extratos de banco. Via da compra no cartão. Contas que podem ser pagas online. Nada disso precisa ser impresso. Ao usar papel para anotação, certifique-se de usá-lo por completo antes de reciclar. E na hora de dar presente, experimente reutilizar papéis antigos ou buscar novas formas criativas de embrulhá-los. Tenha um dia vegetariano. Você não precisa parar de comer carne, mas experimente deixar de consumir carne por somente um dia. São necessários 9,5 mil litros de água para produzir cada meio quilo de carne.
e cada hambúrguer que vem de animais que pastam em áreas desmatadas causou destruição de 5 metros quadrados de floresta. Desliga a torneira. Só de desligar a torneira, ao escovar os dentes, por exemplo, é possível economizar 18 litros de água por dia. Experimente fazer ao mesmo quando for ensaboar as mãos ou as louças na pia, na hora de lavá-las, para economizar ainda mais. Reduza o consumo de plástico. Tenha sua própria garrafa para quando precisar tomar água. Cerca de 90% das garrafas de plástico não são recicladas e acabam em aterros. E se for usar copos plásticos em uma festa, tente lembrar qual é o seu e adote a técnica de marcar o nome com uma caneta em vez de jogar no lixo cada vez que for tomar algo. Agora que você já sabe tudo isso, é só colocar em prática. E assim, o nosso programa chega ao final. E não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube. É só digitar Projeto Rádio Mirim. Um forte abraço pra você e até semana que vem, se Deus permitir. Até lá! Projeto Rádio Mirim.